vamos iniciar então esta reunião com uma oração. Bom Pai que estás nos céus, vimos, Senhor, perante Ti para pedir a Tua bênção, bom Pai. Que através da Tua palavra, Senhor, possas falar a cada um de nós. Mesmo, bom Pai, que possamos ler e ouvir coisas que já conhecemos, Senhor. Que elas possam servir para nos fortificar na fé e possam servir, bom Pai, para nos entregarmos mais a Ti, Senhor. Derrama o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós aqui presentes hoje, para que possamos realmente ouvir a Tua palavra e fazer a diferença na nossa vida. É aquilo que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos dar o início então à segunda mensagem, que hoje, o título da mensagem de hoje tem o mesmo título desta série de conferências, que é E depois da morte? É uma pergunta que com certeza cada um de nós já se fez a si próprios. O que é que acontece na morte e o que é que acontece depois da morte? Estamos a tentar, durante estas conferências, responder principalmente estas três perguntas. É a nossa alma imortal? Foi a pergunta que estivemos ontem a responder. E depois da morte é hoje e amanhã existe vida eterna. Eu penso que a mensagem de hoje é um pouco mais interessante até que a mensagem de ontem, mas devo-vos dizer que para mim a mensagem mais empolgante é a mensagem da manhã. A mensagem da manhã é, além de empolgante, muito, muito importante. Mas para nós chegarmos à mensagem da manhã, temos primeiro perceber a mensagem de hoje e depois da morte. Antes de entrarmos propriamente nesta mensagem, vamos fazer um resumo rápido de ontem. Pode ser? Aceitam? Sim? Não? Estou sozinho na sala? Pode ser? Vamos rapidamente. Vamos ver rapidamente o que vimos ontem. Nós ontem vimos que não devemos confiar no homem, mas devemos ir à procura das respostas aonde? A Deus, através da sua palavra. E vimos realmente que a palavra serve exatamente para isto. Uma das principais características da Escritura é que serve para ensinar. E se nós temos realmente dúvidas, como estas três perguntas que estamos a tentar responder neste fim de semana, devemos de facto ir à Bíblia para aprender sobre elas. Depois vimos que existe uma separação entre nós e Deus. Não é por acaso que nós nunca tínhamos visto a Deus. Já pensaram nisso? Adão e Eva estavam como? Face a face com Deus. Mas nós não. Porquê? Porque existe uma separação, existe um fosso, e é o pecado, é o mal, exatamente que cava esse fosso. E esse mal nos leva a que o desígnio original de Deus não se possa cumprir em nós. Porque nós fomos criados para viver para sempre, não para termos um limite temporal de vida. Vimos também a fórmula da vida. Lembram-se desta fórmula? Sim? Como é que é esta fórmula? Que nós somos constituídos por duas coisas. Pelo material, certo? Se nós compararmos a constituição química do nosso corpo e desta Terra, é igual. E, de facto, somos constituídos da mesma matéria que existe neste planeta. Mas tem um extra. Qual é esse extra? É o fogo da vida, é o nosso espírito. E vemos que estas duas coisas constituem aquilo que nós somos, uma alma vivente. Fomos até ver mais concretamente o que é que a Bíblia quer dizer com espírito, o que é que quer dizer com alma, e vimos que normalmente quando a Bíblia se fala em alma está-se a referir a quê? A uma pessoa, ou a um grupo de pessoas. Ou alguém até se pode referir a ele próprio como uma alma. Como vimos, por exemplo, alguém a dizer que tem uma... a minha alma está triste, por exemplo. E vimos também que o espírito normalmente se refere a quê? Ao caráter da pessoa, às emoções da pessoa. Realmente até podemos ir mais longe. Aquilo que nós somos na nossa essência, o que nós pensamos, o que nós sentimos,
Isso é o que a Bíblia diz e fala do nosso espírito. E depois vimos realmente que estas duas palavras no seu original na Bíblia têm vários significados e apresentam-nos várias situações. E concluímos com a resposta à nossa pergunta: é a alma imortal? Concluímos com este texto que vamos ler agora na íntegra. Lemos outro e hoje podemos ler este que diz: eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia é muito clara. A alma não é imortal. A alma que pecar, essa morrerá. E vimos que todos nós estamos incluídos nesta frase, porque todos nós somos pecadores. Então chegou a altura de nós percebermos, então se a nossa alma não é imortal, se depois da morte não temos uma alma que vai para algum lado, o que é que acontece? O que é que Deus nos diz que acontece a quando da morte? E depois da morte, o que é que resta ao ser humano? Onde é que vamos buscar as respostas? Ainda estão todos aqui comigo? Sim? Vamos buscar as respostas à Bíblia. Então vamos começar com uns textos para iniciar este tema. Diz então assim: para percebermos o que é que acontece na morte, primeiro vamos tentar perceber que, segundo a Bíblia, o que é morte. Ontem vimos, segundo a Bíblia, o que era a vida, o que era estar vivo, e vimos a fórmula da vida. Hoje vamos ver exatamente o contrário. Segundo a Bíblia, o que é a morte. O primeiro texto que vamos ler, Gênesis 3:19, diz-nos o seguinte: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. O que é que este texto nos está a dizer? Está-se a referir a quê? Está-se a referir a quê? Ao nosso corpo. O que é que acontece ao nosso corpo, então? Todos sabemos isto. A Bíblia diz claramente: nós somos feitos da matéria deste mundo, do pó da terra. Quando morremos, vamos voltar para lá. Certo? Se formos a Eclesiastes, temos exatamente a mesma coisa. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Então vemos que a Bíblia é muito clara do que acontece ao nosso corpo e, basicamente, todos nós exatamente sabemos isto. E ainda há mais textos que nos dizem isto, mas este texto tem uma particularidade, porque diz assim: e o pó volta para a terra como o era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Reparem que temos aqui um acrescento de informação. O que é que nos diz este texto? Diz-nos que o nosso corpo, o que é que acontece a ele? Vai para o pó. Mas diz que o nosso espírito volta para Deus que o deu. O que é o nosso espírito, como já vimos? Segundo a Bíblia, é o nosso caráter, certo? Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós somos. Vou mais longe. Os nossos pensamentos, as nossas memórias. Então, isto vai para Deus. O que é que isto quer dizer? Como é que, portanto, o nosso corpo vai para o pó da terra, o nosso espírito, ou fogo da vida, como também é retratado este texto, vai para Deus. Como é que é isto? Bom, já vamos ver. Mas antes vamos ver a fórmula da morte. Segundo a Bíblia, a fórmula da morte é o inverso da fórmula da vida. Porquê? Porque temos a alma vivente, nós, pessoas. Quando morremos, perdemos o quê? O fogo da vida, este espírito. E tornámos-nos o quê? O pó da terra. Isto é a fórmula da morte. Mas então, e o nosso caráter? E os nossos pensamentos? E as nossas memórias? O que é que acontece a elas? O que é que acontece a este fogo da vida, a este espírito que nós temos? O que é que acontece? Paulo tem uma resposta muito interessante a esta pergunta. E é um texto que eu particularmente gosto, porque ele diz, e na sua esperança, e ele diz assim: por esta razão sofro também estas coisas.
mas não me envergonho. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para quê? Para guardar o meu depósito até aquele dia. Então reparem, vamos imaginar isto de uma maneira simples. Sabem que eu trabalho muito com computadores. Toda a minha vida gostei muito de computadores. Agora imaginem assim, eu tenho aqui um computador. O computador tem um sítio onde está a informação guardada. Sabem como é que se chama esse sítio? É o disco do computador, certo? Sempre que o computador é ligado, ele vai ao disco ver a informação, processa a informação e o computador trabalha, certo? Agora imaginem que eu decidia ir ao meu computador e tirava-lhe o disco. O que é que acontece ao computador? Não tem informação, não funciona. E eu decido guardar aquele disco muitos anos. Guardo aquele disco muitos anos. Passado esses anos, eu vou lá, meto outra vez o disco no computador e ligo o computador. O que é que vai acontecer? Para aquele disco, é como se fosse o segundo a seguir onde ele foi desligado. Ele não sabe que passou aqueles anos todos. A informação está lá que é direitinha, intacta. E isto faz-me lembrar exatamente isto que Paulo nos está aqui a querer dizer. Ora bem, Paulo sabia, é certo, eu sei que vou morrer, eu sei que vou para o pó da terra, mas eu sei que o meu depósito vai ficar guardado aonde? Por quem? Por Deus. O seu caráter, as suas memórias, estão lá, todas guardadas por Deus. Isto é realmente interessante. Paulo cria isto, mas como é que isto funciona? Estão a imaginar que, como a Bíblia diz, a Bíblia é clara, o corpo vai para o pó da terra e o espírito vai para Deus. Mas como é que isto funciona? O que é que acontece? Será que, mesmo depois de morrer, eu ainda tenho alguma consciência do que está a passar aqui? Como é que funciona este guardar o meu depósito até aquele dia? Porque reparem, o texto é claro, vai guardar o depósito, mas não para sempre. O que é que diz lá? Até aquele dia. Desculpem. Por isso, vai haver um dia em que aquele depósito vai voltar para quem? Para a pessoa que morreu. Certo? Vamos tentar perceber melhor como é que isto funciona. Então, o que é que nos acontece realmente? Depois da morte, o que é que acontece a nós? Ao nosso corpo já vimos, mas à nossa consciência, o que é que acontece? Jó explica muito bem exatamente isto. Vamos ler com calma então. Jó, no versículo 14, vamos ver vários versículos do capítulo 14, desculpem. Diz assim, começa em Jó capítulo 14. O homem nascido da mulher é de poucos dias e cheio de inquietações. Nasce como uma flor e murcha. Foge também como uma sombra e não permanece. De uma maneira um pouco poética, Jó está aqui a dizer que realmente nós somos como uma flor. Nascemos, desenvolvemos-nos, crescemos, ficamos bonitos. Quem é bonito, não é? Mas depois o que é que acontece à flor? Murcha. E depois morre. Assim é o homem e não permanece. E continua a dizer-nos porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda torna a brotar, e que não cessem os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como uma planta nova. Então Jó está aqui a dizer, bom, para uma árvore, até há esperança. Às vezes há árvores que a gente corta e passado pouco tempo o que é que acontece? Estou sozinho outra vez. Não. Rebentam outra vez e dão outra vez uma árvore, certo? Por isso ele está a dizer, bem, para uma árvore, mesmo que cortem, e na esperança. Mas para o homem, porém, morre e se desfaz. E rende o homem seu espírito, como já vimos, rende o seu espírito, e então onde está? Como as águas se retiram de um lago e um rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando? Até que não haja mais céus,
não acordará, nem será despertado do seu sono. Então, vamos parar aqui um bocadinho, porque isto é muito importante. Está-nos a dizer, mais uma vez, que quando o homem morre, vai para o pó da terra, se desfaz, não é? Como diz o texto, e o seu espírito é rendido, ou seja, é entregue a Deus. Mas assim como o homem se deita, não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem será despertado do sono. Então, uma pergunta para vocês agora. Se até que não haja mais céus, não acordará, nem será despertado do sono, o que é que vai acontecer então, quando não houver mais céus? Será acordado e despertado do seu? Ok? Concorda comigo? Vamos ver se isto tem pernas para andar. Vamos então continuar. E diz assim: temos consciência depois da morte? É a pergunta que temos agora a fazer importante. Porquê? Porque já vimos que nosso espírito vai para Deus, que nosso corpo vai para a terra e não irá despertar até um dia. Um dia que vai ser um pouco estranho, que diz que não haverá mais céus. O que é que isto quer dizer? Vamos ver amanhã o que é que isto quer dizer. Mas temos então consciência depois da morte. Será que, quando alguém morre, continua a sua mente de alguma forma a processar a informação? Ou será como aquele disco que está guardado e só voltará quando é colocado outra vez no computador? Continuamos no capítulo 14 de Jó. Diz assim: morrendo o homem, acaso tornará a viver? Todos os dias da minha lida esperaria eu até que viesse a minha mudança. Os seus filhos recebem honras, sem que ele o saiba. São humilhados, sem que ele o perceba. O que é que ele está aqui a dizer? Quando um homem morre, se os filhos estão muito bem e a receber honras e a ter uma vida até boa, o que acontece a esse pai que morreu? Não sabe. Da mesma forma, se os seus filhos estão a ter muitos problemas, estão a viver uma vida muito triste e miserável, o que é que acontece a ele? Não sabe. Sabem que... Agora vou-me adiantar um bocadinho. No outro dia, estava na classe de jovens, estávamos a falar sobre a vida eterna. E eu estava a dizer a eles que é desta maneira que eu imagino a vida eterna. Que é tentar pensar no momento mais feliz da minha vida. Mais feliz. Até podem fazer o exercício. Conseguem se lembrar do momento mais feliz da vossa vida? Ou se calhar um dos mais felizes da vossa vida? E eu dizia aos jovens, e é assim que eu penso para mim próprio, agora tentem imaginar todos os segundos da vossa vida, para sempre, sentirem-se assim. O que é que vocês acham? Acham que seria bom ou não? Sermos 100% felizes 100% do tempo. Acham que é um sítio agradável ou nem por isso? O que é que vocês acham? Sim? Sim ou não? Agora, eu queria... Porquê é que eu estou a referir isto? Isto é mais para o tema da manhã, não é bem para o tema de hoje. Porque conseguem imaginar se um pai tivesse consciência e conseguisse aperceber o que se passa neste mundo, a ver um filho a ser humilhado, ou a sofrer, ou realmente a ter muitos problemas, acham que esse pai estaria feliz? Acham que esse pai se poderia dizer que ele estava no paraíso ou no céu? Seria um céu um sítio feliz assim? Não seria, de forma nenhuma. E é por isso que a Bíblia nos diz claramente que até um dia ninguém tem consciência do que se passa aqui neste mundo. Mas vamos continuar, porque o texto, temos mais textos que nos confirmam exatamente isso. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua misericórdia. Este é o rei David a pedir pela sua vida e a dizer, pois na morte não há lembrança de ti. No sepulcro quem te louvará? Realmente na morte não há lembrança nem sequer de Deus. Pois não se pode louvar-te o sepulcro, nem a morte cantar-te os louvores.
Os que descem para a cova não podem esperar na tua verdade. O vivente é que te louva, como eu hoje faço. O Pai aos filhos faz notória a tua verdade. Nas palavras de Isaías, vemos mais uma vez. Quem está no pó da terra não tem consciência realmente do que se passa aqui. Ainda temos mais um texto que fala exatamente sobre isto e vamos ler este texto então com calma. Novamente é um texto de Salmos e que nos diz então, mais uma vez como vimos, não é? Não devemos depositar a nossa confiança nos homens e que nos diz claramente o texto, não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há auxílio. Porquê? Porque a todos os homens, quando morrem, acontece isso. Sai-lhes o espírito e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Então já conseguimos perceber a visão bíblica do que acontece depois da morte. O nosso disco duro vai para onde? Vai para Deus. E como disse o apóstolo Paulo, fica lá guardado. O depósito fica lá guardado. E naquele mesmo momento, quando alguém morre, o que é que acontece ao seu pensamento? Para, naquele preciso momento, o seu pensamento. Bom, isto pode parecer más notícias, mas como vamos ver amanhã, isto não é más notícias, pelo contrário, são boas notícias, porque amanhã vamos perceber porque é que realmente é assim e qual é a promessa de Deus e o que é que temos reservados para cada um de nós. Mas ainda temos, então, que continuar com a mensagem de hoje. E em Eclesiastes temos 3 versículos que realmente nos dão uma visão geral, então, e um resumo daquilo que estamos a ver. Diz então em Eclesiastes 9, pois os vivos sabem, o que é? Sabem que vão morrer, que morrerão, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, pois a sua memória ficou entregue ao esquecimento. E eu fiquei sem PowerPoint, mas já voltou. No versículo 6 continua e diz, tanto o seu amor como o seu ódio e as suas invejas já apareceram. Nem têm eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, pois na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A Bíblia é muito clara. O que é que acontece à nossa consciência, ao nosso pensamento, a quando da morte? Cessa. Naquele preciso momento cessa. Então, a próxima pergunta é, para Deus, como é a morte? Para Deus e não só para nós. Como é que devemos encarar a morte? Como é que é, então, a morte? Parece que é algo terrível, pois quando morremos o nosso pensamento cessa, deixamos de ter consciência que existimos, mas será que é mesmo assim? Vamos lá. 4 versículos e vamos tentar perceber, então, como é a morte. Começamos com João 11, que nos diz o seguinte, e tendo assim falado, acrescentou, nosso amigo Lázaro dorme. Reparem, Jesus se dirigia para Betânia, para ter com quem? Conhecem esta história? Para ter com quem? Já estão todos a dormir ou ainda não? Lázaro, Maria e Marta. Qual era o motivo? Primeiro Lázaro estava doente, mas a seguir chegou a notícia que Lázaro o quê? Lázaro tinha morrido. Mas Jesus disse aos discípulos que Lázaro estava o quê? Estava a dormir. Então, mas Jesus não sabia que Lázaro tinha morrido? Jesus diz, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos, Senhor, se dorme, então ficará bom. Portanto, Jesus claramente disse, vou lá acordá-lo. Foi isso que Jesus disse? Isto foi o que os discípulos perceberam. Mas Jesus falava da sua morte, e eles, porém,
entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Mas porquê é que então Jesus disse que Lázaro estava a dormir? Porquê? Porque por toda a Bíblia nós temos realmente isto. Deus trata a morte como um sono. Por exemplo, quando Deus disse a Moisés que ele iria morrer, o que é que ele disse? E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com os teus pais. Os pais de Moisés já tinham morrido há muitos anos e Deus estava a dizer a Moisés que ele se ia juntar aos pais. Mas é interessante que Deus diz que vais dormir. Ele não diz vais morrer. Porquê que ele diz que vais dormir? Mais, outro exemplo. Considera e responde-me ao Senhor, Deus meu, alumia os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Mais uma vez, as palavras de David, em Salmos, ele está a dizer a Deus: eu não queria já morrer. O que é que ele diz? Para que eu não durma o sono da morte. David percebia exatamente esta visão de Deus, que a morte é um sono. E porquê que é um sono? Reparem em Daniel 2,12. Não vou entrar muito no tema da manhã, mas isto já nos dá uma pista. E muitos dos que dormem no pó da terra, tem uma palavra difícil agora, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Temos aqui a resposta porque é que é um sono. Porquê é que é um sono? Porque, reparem, eu hoje, vou cometer-me em confidência então, eu hoje estava em casa dos meus pais e sentei-me no sofá. E a minha filha estava no quarto, no carrinho dela, estava a dormir. E eu sentei-me no sofá. Encostei a minha cabeça numa almofada, estava lá sentado no sofá. Quando eu dei por mim, acordei. E a minha filha já estava no quarto, já estava lá na sala a brincar. E eu assim, perdi aqui alguma coisa. Porque não, porque estavas a dormir no quarto, agora estás aqui a brincar. E de facto, eu nem reparei, nem sei quanto tempo passou. Eu, para mim, tinha acabado de fechar os olhos e abri outra vez e passou, não sei, talvez 15, 20 minutos, não sei. Mas o que é certo é que as circunstâncias já tinham mudado. E eu não me apercebi. E Deus diz-nos claramente na Bíblia que a morte é exatamente igual. Quando alguém morre, os seus pensamentos perecem. Mas para aquela pessoa, quanto tempo passou? Quando voltar a acordar, que é o que o texto diz, que os que dormem no pó da terra, que vão um dia acordar. Deus vai pegar no disco rígido, está lá guardado na prateleira no céu, não é? Estou a brincar, vai pegar no disco rígido e vai voltar a pôr. E todas as pessoas vão voltar a ter o seu pensamento, o seu raciocínio de volta. Mas para essa pessoa, passou quanto tempo? Um abrir e fechar de olhos, acabou de acordar. Por isso a Bíblia que nos diz é que nós não devemos temer a morte. Ou devemos? Reparem o que é que o texto diz. Porque uns acordarão para a vida eterna e outros acordarão para a vergonha e o desprezo eterno. Sabem que não depende de Deus se nós vamos acordar para a vida eterna ou para o desprezo eterno. Certo? O que é que Deus já fez para nos oferecer a vida eterna? Deus fez tudo para nos oferecer a vida eterna. Logo,
não depende de Deus se eu vou ter a vida eterna ou não. Certo? De quem é que depende? Depende das minhas escolhas. E para eu saber escolher o que está certo, aonde é que eu tenho que ir buscar a informação do que está certo e o que está errado? Se eu não quero saber da palavra de Deus, eu tenho um problema. Qual é o problema? Eu não sei quais são as instruções para um dia estar aonde? Na vida eterna. Esta vida eterna que nos fala aqui, como vamos ver amanhã, é algo que realmente vale a pena. É algo que realmente não devemos de perder. Mas o que é certo é que todos, um dia, vão voltar a ter o seu sistema ligado e vão voltar a ter o seu pensamento. Bom, vamos continuar com a mensagem 2. Já começámos a perceber então o que é que acontece depois da morte. A Bíblia é muito clara quando diz que quando morremos, os nossos pensamentos cessam. Bom, queria fazer uma pergunta então. Então, se isto é assim, onde estão os heróis da fé? Nós olhamos para a Bíblia e vemos heróis como Abraão, como Davi, como os apóstolos, como tantos outros, e podemos nos perguntar, então, mas e o que é que aconteceu a eles? Será que eles também estão à espera? Também estão com o seu sistema desligado? Também estão sem saber o que se passa neste mundo? Onde é que vamos encontrar a resposta? Na Bíblia. Vamos começar por Hebreus 11, que é o capítulo dos heróis da fé. E o que é que nos diz então? Só alguns versículos, não vamos ler tudo. Diz assim, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber por onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque ele tinha uma esperança. E a esperança dele não estava focado neste mundo. Estava focado aonde? No mundo por vir. A esperança dele não estava centrada nesta terra. E diz, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, do qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia prometido. E continua a falar dos heróis da fé, mas diz assim, todos estes, o que aconteceu a eles? Morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. E estes heróis da fé de que a Bíblia fala, eles conheciam a Bíblia, conheciam os ensinamentos de Deus. E eles sabiam que estavam nesta terra de passagem, que o melhor ainda estaria para vir. E viveram a sua vida de fé, baseado exatamente nesta promessa. Por isso, não devemos ter medo da morte. A morte, de acordo com a Bíblia, é apenas um sono. E o melhor vem a seguir. Mas, mais um exemplo, por exemplo, temos aqui em Atos que diz assim, irmãos, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca David, o grande rei Davi, que tantos textos temos dele na Bíblia. David, que ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje, porque David não subiu aos céus. Onde é que está David? Onde é que estão os outros heróis? Neste momento, o seu corpo está no pó da terra. O seu caráter, o seu espírito está guardado por Deus. E sabem que ele próprio sabia disso. David conhecia estes textos. David conhecia este Evangelho. Reparem o que é que o próprio David diz. Quanto a mim, em retidão contemplarei a tua face e me satisfarei com a tua semelhança quando acordar. David sabia perfeitamente que a morte era um sonho e tinha realmente esta esperança
de que quando ele acordar, quem é que ele ia ver? Ia ver a Deus, ia ver a Jesus. Ia poder realmente contemplar a sua face. Posto isto, eu tenho uma última pergunta para hoje. Sabem que no mundo existem pessoas que afirmam categoricamente que podem falar com os mortos. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo público, por isso não tem problema nenhum. A última candidata à presidência dos Estados Unidos, que se chama Hillary Clinton, ela afirma publicamente, e existem várias entrevistas dela, a dizer que recebe as suas instruções de sessões espíritas que faz em sua casa e recebe as suas instruções, segundo ela, diretamente de pessoas que já faleceram. Até de personagens bíblicos, até diz que fala com o próprio Jesus e que são essas pessoas que lhe indicam como há de proceder. Pode parecer um bocado estranho para nós, no mundo moderno, secular, haver pessoas que acreditam que se pode consultar e falar com os mortos. Mas sabem que a estatística diz o seguinte: sabem quantas pessoas oficialmente no mundo pertencem a religiões ditas espíritas, que são pessoas que praticam isto de consultar os mortos? Sabem quantas existem no mundo? Alguma ideia? 15 milhões. 15 milhões de pessoas que pertencem a organizações espíritas e que praticam este tipo de sessões, onde, segundo eles, consultam os mortos. E eu estou a falar de pessoas que praticam, não estou a falar de pessoas que vão lá para as sessões. Por isso, isto é algo muito mais espalhado pelo mundo do que nós pensamos. E por isso, esta pergunta que nós temos aqui perante nós é importante para os nossos dias. Será que podemos consultar os mortos? De acordo com o que vimos até aqui, tem alguma lógica consultar os mortos? O que é que vocês acham? Então, se os seus pensamentos pereceram, certo? Então vamos ver o que a Bíblia diz. Que a Bíblia alerta exatamente para isto. Diz-nos assim em Isaías: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, que chilreiam e murmuram, o que é que devem responder? Acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos vamos consultar os mortos? Por isso, qual deve ser a resposta? Nós queremos saber o que Deus diz. Os mortos não é para a gente consultar. Mas Deus ainda é mais claro quando nos diz em Deuteronômio: não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem aguareiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulta um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Porquê? O texto continua e diz-nos: pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Estas coisas que acabamos de ler, para Deus são abominações. E no caso concreto de consultar os mortos, ainda é mais grave a abominação. Sabem porquê? Porque diz assim o texto: porque se os mortos nada sabem, e se de facto estas pessoas falam com alguém, com quem é que elas falam? E porquê que é uma abominação para Deus? Tem lógica essa pergunta? Sim? A Bíblia dá-nos exatamente essa resposta. Diz assim em 2 Coríntios: e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Lembram-se de ontem temos visto que, lá no início,
quem é que era realmente que se estava a fazer passar por uma serpente? Lembram-se quem era? Era Satanás. E ele tem esta capacidade de se disfarçar até de anjo de luz. E ele e os seus companheiros, que foram expulsos do céu, podem se fazer passar por quem eles quiserem. E é por isso que é ainda mais abominável para o Senhor praticar este tipo de coisas. Pois, quem é que se está a consultar na realidade? Mas o Espírito expressamente diz em tempos posteriores que alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Bom, estamos a chegar ao final da mensagem de hoje, mas eu não queria despedir sem vos apresentar um problema. Pode ser? Não é um problema matemático, mas é um problema teológico. Estamos mesmo a terminar, mas temos um problema teológico. Porquê temos um problema teológico? Porque em Mateus 17 temos um texto que parece, à primeira vista, contrariar o que estamos a dizer. E como eu não quero que um dia digam, então, mas afinal, este texto não está de acordo com o que tivemos a ver. Porque é que estivemos a ver? O que é que acontece após a morte? Os nossos pensamentos cessam. Então, em Mateus 17, diz-nos o seguinte, vamos prestar atenção, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Mas reparem o que aconteceu logo de seguida. E eis que lhes apareceram a quem? Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estar aqui, se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Porquê é que temos aqui um problema? Porque Moisés e Elias viveram séculos antes e aqui está a dizer que eles apareceram a Jesus. Como é que nós resolvemos então este problema? Felizmente, a Bíblia não nos deixa sem respostas e nestes 5 textos, são os últimos 5 textos de hoje, vamos então encontrar a resposta para este problema. Então vamos lá. 1 Gênesis 5, 24, o que é que nos diz? Temos aqui um exemplo que não é nem de Elias, nem de Moisés, mas para nós percebermos que existem o quê? Exceções. Muito bem. Vamos ler. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. O que é que isto quer dizer? Temos um outro texto que explica o que isto quer dizer. Diz assim: pela fé, Enoque foi, temos mais uma palavra difícil, transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. O que é que aconteceu a Enoque então? Enoque é um dos grandes privilegiados. Porquê? Porque Enoque não viu a morte. Enoque não morreu. Mas a sua vida nesta terra foi tão perto de Deus que Deus o quis tomar para ele. E onde é que está Enoque neste momento? Está com Deus, no céu. Muito bem. Então, temos aqui um exemplo de uma exceção. Vamos ver outro exemplo, outra exceção. Estavam Elias e Eliseu a conversar e diz-nos o texto, havendo eles passando, Elias disse a Eliseu, portanto, Elias era um profeta de Israel, um homem de Deus. E tinha um discípulo. Quem era esse discípulo? Eliseu. Eliseu estava-se a preparar para tomar o lugar de Elias, que já tinha alguma idade. Então Elias disse a Eliseu, pede-me o que quiseres que eu te faça, antes que seja tomado de ti.
E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada porção de teu espírito. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Continua o texto. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo se separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que aconteceu a Elias então? Assim como aconteceu a Enoque? Mais um exemplo de um homem que Deus não quis que ele passasse pela morte e já o tomou para si. E ele foi um dos que estava ali presente. Certo? Foi um dos que apareceu então a Jesus. Mas o outro quem foi? Foi Moisés. Então o que aconteceu a Moisés? Temos um problema, porque Moisés não foi tomado por Deus e passou pela morte. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor que o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar de sua sepultura. Portanto, ele se retirou do povo e realmente foi sepultado. E ele morreu. Então como é que ele pode ter aparecido a Jesus? Apesar de nós termos este texto na Bíblia, no livro de Judas, diz, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendendo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo e maldição, mas disse: o Senhor te repreende. De facto, nós não temos na Bíblia nenhum versículo que nos diga que Moisés, depois de morrer, foi tomado por Deus. Embora isso esteja presente em muitos outros livros, mas na Bíblia não temos. Na tradição judaica isso era uma realidade e temos outros livros que nos confirmam isso, mas na Bíblia não diz. Mas pelo que nós vimos hoje, o que é que vocês acham que aconteceu? Pelo que nós vimos hoje, se de facto toda a Bíblia é um conjunto com princípio, meio e fim, o que é que aconteceu então em Moisés depois da morte? Foi tomado por Deus e já se encontra lá. Sabem que nós temos o exemplo de outras pessoas que aconteceu isso? Por exemplo, o que aconteceu quando Jesus ressuscitou? A Bíblia nos diz nos Evangelhos que mais pessoas ressuscitaram e foram tomadas por Deus. Então, de facto, temos aqui este problema então resolvido desta maneira. Sabem que nós, ao respondermos a estas duas perguntas e ao vermos que a nossa alma não é imortal, ao vermos o que é que acontece na morte, temos agora pela frente uma outra pergunta: existe vida eterna? Já vimos que a Bíblia o afirma, mas falta-nos saber como é que isto funciona. Porque se é um facto de que a Bíblia apresenta claramente que quando nós morrermos, o nosso corpo vai para o pó da terra, o nosso espírito fica guardado por Deus, que é o nosso caráter, é os nossos pensamentos, é as nossas memórias, ficam guardadas até um dia. Que dia é este? É isso que vamos ver então amanhã. Que dia é este? E o que é que acontece a partir desse dia? E o que é que nós podemos fazer para estarmos presentes na vida eterna? Por isso convido a cada um de nós a realmente ter isto em pensamento e queremos realmente amanhã, juntos, podemos partilhar esta mensagem da Bíblia tão importante. Amanhã é a mensagem mais importante, porque para além de sabermos o que é que estamos aqui a fazer, para além de sabermos o que é que vai acontecer na nossa morte, o que interessa, como vimos pelo exemplo de David, pelo exemplo de Abraão, eles tinham o seu pensamento aonde? No que vem a seguir. Que esse possa também ser o nosso pensamento. E por isso mesmo, eu gostaria de terminar a mensagem de hoje da melhor forma, que é exatamente pedindo a Deus que nos possa abençoar para a compreensão da sua palavra. Por isso convidava a todos que nos pudéssemos levantar e vamos terminar com uma oração.
Bom Pai do céu, muito obrigado por teres falado a cada um de nós através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por teres deixado instruções claras para nós percebermos, bom Pai, o que é que acontece quando terminamos a nossa jornada aqui nesta terra, Senhor. Não nos deixaste às escuras, mas deixaste palavras que iluminam o nosso caminho, para podermos saber realmente o que nos espera. Para podermos saber, bom Pai, que não devemos temer a morte, porque a morte para Ti é apenas um sono, bom Pai. Mas ajuda-nos, Senhor, a querer saber mais sobre Ti, a querermos compreender realmente qual o plano tens para cada um de nós, para que um dia, Senhor, possamos viver eternamente contigo. Não neste mundo, Senhor, neste mundo de sofrimento, de dor, de amargura, mas sim contigo num sítio, bom Pai, onde seremos 100% felizes 100% do tempo. Ansiamos, bom Pai, de estar face a face contigo. E para isso pedimos que a Tua palavra possa transformar o nosso coração e possa realmente transformar o nosso caráter à Tua imagem, Senhor. E obrigado, bom Pai, por todas estas mensagens maravilhosas que deixaste para cada um de nós. É aquilo que te pedimos em nome de Jesus. Amém.